Bora falar do Flamengo? Vamos virar a página aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. A novela Léo Ortiz, hein? Mais um capítulo. Acabou de sair a informação no GE que Flamengo e Bragantino acertaram valores, mas o Bragantino quer a presença de Léo Ortiz nos jogos contra o Botafogo, pela pré-Libertadores. O Flamengo pagará 8,5 milhões de euros e, após o encerramento da negociação, o zagueiro de 28 anos assinará contrato até o fim de 2028 com o rubro-negro. Flamengo e Bragantino se acertaram em relação a valores na madrugada desta sexta-feira, uma reunião que se encerrou perto das 3 horas da manhã. E chegaram a um entendimento. O Flamengo vai pagar 8 milhões e meio de euros pela transferência. O Flamengo pagará 7 milhões de euros em 2 parcelas e mais 1,5 milhão na mesma moeda por variáveis. Ortiz não participou do treinamento do Bragantino nesta sexta-feira, mas tem uma pendência aí no meio do caminho. Posso falar só uma observação pequenininha, só para você dar sequência aí? Sim. Eu falei várias vezes aqui no programa que a multa contratual era de 10 milhões. E a multa contratual foi revelada há algumas horas, era de 12 milhões. Então, o Flamengo conseguiu uma boa redução. O Bragantino reduziu, e era um desejo do Flamengo. Então, ele conseguiu uma redução, digamos, mais do que razoável, de 12 por 8,5. Era só para fazer essa correção. E aí tem uma pendência no meio do caminho, porque o Bragantino, apoiado numa brecha do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, deseja que o jogador participe dos 2 jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores, pela última fase de mata-mata até a fase de grupos da Libertadores da América. Flamengo, Léo Ortiz e o seu empresário são contra. As partes entendem nesse momento que seria arriscado o atleta participar desse duelo contra a equipe do Botafogo. Mauro César, alguma informação sobre esse assunto, sobre essa novela que já se arrasta há muito tempo? Flamengo, Léo Ortiz, Bragantino. A informação que chega dos colegas do GE é que Flamengo e Bragantino se acertaram nos valores, mas tem essa pendência porque o Bragantino quer a presença do jogador contra o Botafogo. Mauro. A informação é essa mesmo, né? Faltam esses detalhes, né? O Bragantino achou essa brecha que permitiria que o jogador fosse inscrito no Flamengo depois do dia 7, né? Mas a partir do momento que o Flamengo contrata o jogador, eu acho que aí vai ter só uma solução, se o Bragantino não abrir mão. Colocar uma cláusula que proteja o Flamengo, né? E o jogador. Olha, se ele se machucar, vai ser assim, né? E o jogador é a mesma coisa, né? Se eu me machucar, eu deixo de ir, e aí, como é que fica? Vocês vão me ressarcir de que maneira? Um seguro, alguma coisa do gênero, né? Tem um jogo no Rio de Janeiro, na quarta, dia 6, dia 7 é o prazo, e o jogo na quarta subsequente, lá dia 13, né? Contra o Botafogo, aí já em Bragança Paulista, né? Normal o time querer contar com o jogador, e agora o jogador já está abrindo mão aí de uma parte, né, que ele teria direito, né? Isso. Então ele teria que abrir mão também ou seja, abrir mão não, mas se colocar numa situação em que tem que jogar ainda pelo clube, não sei também se é bom, sabe? Para o próprio Red Bull Bragantino, tá vendido, cara, vai embora logo. É diferente do caso como do Endrick, o Endrick está vendido para o Real Madrid, mas é um período longo de um jogador que não tem a idade mínima para deixar o futebol brasileiro. Então, vai fazer o quê? Ficar sem jogar? Não, então ele joga no Palmeiras. Agora, 2 jogos importantes, sabe? O cara já com a cabeça em outro clube. Não sei se é bom para o próprio Red Bull Bragantino. Por mais que ele tenha sido muito profissional nesses últimos jogos, jogando sério, jogando bem. Foi importante nesse jogo lá, evitou o gol do adversário lá do Águilas Dourada, bateu pênalti na disputa de penais. Eu acho que, sei lá, se eu fosse dirigente a essa altura, então segue o caminho, pega a grama e vamos que vamos. E assim, é uma coisa também que eu acho que é normal. O Red Bull Bragantino vai conviver com isso, sempre. Por mais que tenha lá multinacional, que seja organizado, que pague em dia, clubes de mais camisa, com mais torcida, com mais mídia, que oferecem algo que o Bragantino não pode oferecer, porque não tem, né? Sempre serão sedutores para jogadores que vão... Aconteceu com o Arthur, acontece com o Léo Ortiz, vai acontecer com outros também. O cara pensa, poxa, eu posso jogar num clube que me dá mais projeção e tal. É normal, ainda mais na idade dele, tem 28 anos, talvez seja a última oportunidade, né? A última chance para ele fazer esse salto aí. Então, acho que a grana é boa também, né? Muito bem vendido, né? Eu vou falar, enquanto ainda, né, essa novela se arrastava e continua se arrastando, mas assim, o jogador, é claro, continuou jogando pelo Bragantino. A gente tem que destacar o profissionalismo do Léo Ortiz, porque tem atleta que
quando está envolvido numa negociação dessas, fala que não vai mais treinar, fala que não vai mais jogar, para forçar de vez ali uma transferência. Não foi o caso. Mas o jogador, ele continua às vezes, pode ser o caso, e acredito que seja mesmo o caso do Léo Ortiz, ele continua ali, ó, batalhando, jogando super bem, para forçar também o clube que está interessado. Falar assim, pô, eu tô jogando bem pra caramba, sou um baita zagueiro, tenho potencial para jogar nesse Flamengo aí, e continua aqui, ó, ralando, arrebentando dentro de campo. Para mim, parece ser o caso aí do Léo Ortiz, porque ele continuou jogando muito bem com a camisa do Bragantino. É o cartão de visita dele. É o cartão de visita. Mas agora que tá fechado mesmo, acho que os clubes já se entenderam, já se acertaram, aí não sei se vale a pena, né, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, porque o jogador agora sim tá com a cabeça quase 100% no Flamengo, vai entrar em campo com aquele receio de se machucar, de se lesionar. É um jogo que vale vaga na fase de grupos da Libertadores, então ninguém vai tirar o pé de uma dividida. Não sei se vale a pena mesmo pro Bragantino contar com um jogador nessa condição. Eu não contaria. Eu acho que vendeu, entrega, é a melhor coisa que você faz. Se ele cometeu uma falha, e pode acontecer, pô, já foi vendido e tal, não sei o quê. Se ele se machucar, é um problema. Acho que nesse caso, fechou. E outra, aí digamos, o Bragantino se classifica. Não vai contar com ele. Então, sabe, resolve logo a vida e se sou eu, fechou, tá fechado, libera pro Flamengo. Deixa ele cuidar da vida dele no Flamengo, onde vai ser o futuro dele, onde ele vai disputar a Libertadores. Deixa ele em paz, deixa ele quieto lá na frente para poder cuidar da vida dele. Eu não seguraria jogador negociador. Eu sou contra até o Hendrick, pô. Ontem a gente até falou, o Vanderlei até colocou hipoteticamente uma liberação para ir embora logo. O jogador vendido não pode ficar no time. Licença não remunerada. Claro. Eu não gosto dessa coisa. Se ele é um estorvo, você que brigou comigo ontem, se ele é um estorvo, não pode montar o time porque ele não está nos planos. Ele atrapalha. Você não falou isso, eu estou dizendo... Eu falei que atrapalha o plano, né? Figuração de linguagem, mas é um estorvo e tal. Bom, tá bom, é um direito, não participa, não faz parte dos planos, vou montar um time sem ele. Pô, deixa o moleque enferrujado. Então é uma joia? Ele foi bom para o Palmeiras? Foi. Deu muita grana para o clube? Sim. Ele liquidou o problema dele por décadas, dele e da família dele? Sim. Tem logo. Licença não remunerada, não pode jogar até completar 18 anos, mas vai viver em Madrid, vai sair para jantar com o Rodrigo, vai conhecer a cidade, vai fazer treinamentos para ficar em forma fisicamente, vai bater a sua bolinha, sem nada oficial. Ele vai lá viver com a casa onde ele vai morar com a família, com os pais. Então ele ganha 2 meses para se enturmar naquele cenário todo. Se entenderem que ele ficando aqui, ele atrapalha um pouco a formação da orquestra para a sequência da temporada. Eu só estou dizendo só em hipótese, porque ontem eu e o Flávio saímos aqui quase na pancada. Foi pesado. Foi pesado. Foi. Tá aí, essa novela Flamengo, Léo Ortiz e Bragantino. O Flamengo quer o jogador para ontem, o Bragantino ainda quer contar com o zagueiro na disputa da pré-Libertadores da América. E vamos ver como é que as duas equipes vão resolver esse impasse, né, nas próximas horas. O Bragantino, que está apoiado numa brecha do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. O Flamengo que entra em campo neste fim de semana. Já conferi até a informação aqui que foi divulgada pelo próprio Flamengo, que o Gabigol não estará à disposição para a próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca nesse comecinho aí de temporada do Mengão. Mas tá aí, Léo Ortiz, Flávio, você que tem muitas fontes lá pelo lado de Bragança Paulista, lá pelos lados de Bragança, o Léo Ortiz chega nesse Flamengo, chega para ser titular, você acha que briga por posição? Tem aí o Léo Pereira que vem em grande fase, tem o Fabrício Bruno, um sistema defensivo que parece que o Tite deu um jeito. Vou falar, tá dando um jeito. Parece que deu um jeito, só sofreu um gol e quando tava jogando com os sub-20 lá, com os garotos da base, mas um Flamengo seguro, sólido nesse começo de 2024. Aparentemente eu não veria necessidade de investir alto no jogador de defesa. Mas o Tite gosta do Léo Ortiz, ele já convocou o Léo Ortiz, talvez tenha alguma negociação com um dos zagueiros do Flamengo para breve, alguma coisa que já esteja em fase de andamento. Ele é um bom jogador, mas eu acho que ele não chega como titular, não. Eu não colocaria, não tiraria. Nem o Léo Pereira, nem o Fabrício Bruno no primeiro momento. O Tite vai querer jogar com 3 zagueiros? Pode ser.
Mas, a princípio, acho que ele é muito bom jogador, vai acrescentar ao clube, é um líder, é um cara que costuma ser um cara extremamente profissional. Todas as informações sobre o Léo Ortiz são ótimas. Ele, inclusive, é o símbolo do clube na cidade. Ele é a pessoa que personifica o projeto, né, todo da empresa. Mas, assim, chegando para jogar, acho que não. Acho que ele vai ter que esperar ganhar a posição ou o Tite vai mexer em alguma coisa. Eu lembro de um jogo que ele foi convocado para a seleção brasileira, o Bragantino precisava dele numa partida importante, pegou um jatinho, um avião, chegou minutos antes da bola rolar, e aí colocou o uniforme e foi pro jogo, o Léo Ortiz, né? Mas, o Mauro, ainda sobre esse assunto, acabou o modo banana do Flamengo ou você acha que está muito cedo para decretar o fim do modo banana? Eu acho sempre muito, muito cedo. Pode voltar a qualquer momento. Não sei, sinceramente, não sei. Não me atreveria a afirmar tal coisa. Eu sei que, assim, a panela, ela praticamente foi desfeita, né? Aquela turma lá de 2019 lá que gosta de um técnico, não gosta do outro e tal, a maioria já foi embora, né? E são novos jogadores. Agora, houve também uma grande renovação do elenco, né? A média de idade desceu bastante, são poucos jogadores na faixa dos 30 anos, o caso, por exemplo, do Varela, que tem 30, o Davi Luiz, que é reserva, que tem 36, 37, sei lá, mas já é reserva. Então, praticamente todo mundo. O Bruno Henrique, que tem 33, também é reserva hoje. O time titular não tem, fora o Varela, acho que ninguém na faixa dos 30 anos. Então, deu uma boa rejuvenescida. Sem contar alguns garotos também que entram no time, no caso do Igor Jesus, do Vitor Hugo, do Wesley, o próprio Cleiton, zagueiro, deve ter oportunidade nessa temporada, Matheus Gonçalves, tem 18 anos. Então, deu uma derrubada na média de idade boa nas últimas temporadas, com a mudança do perfil de contratações, né? Jogadores... O Léo Ortiz é até mais velho que a média, eles têm contratado jogador com 25, 26 anos. Ele já tem 28, né? Um pouquinho mais velho que os demais. Mas ainda assim, dentro dessa média de idade, abaixo dos 30, o Flamengo no Brasileiro, por exemplo, só um time tinha média de idade menor, o time base, que era o Bragantino. Os demais, todos ali... O Vasco era juntinho ali com o Flamengo também, de média de idade. O Fluminense é o contraponto, né? Com 32, 33 de média quando entra em campo. E saiu a informação aqui, o Flamengo acabou de divulgar nas redes sociais, a informação de que o Gabigol e o Wesley não vão participar da partida contra o Madureira neste sábado. De acordo com o clube, após exames, pequenas lesões musculares foram identificadas nos atletas. Tá aí, portanto, então Gabigol e Wesley fora desse jogo do fim de semana. A informação aqui completa, que eu tinha passado um pouco por cima, né? Mas tá aí, lesões musculares aí com Gabigol e Wesley. Mas sobre esse Flamengo, Vanderlei Nogueira, é um time mais sólido, defensivamente falando. Parece que o Tite está acertando aí a casa. O time sem o Gerson, que é um jogador de muita qualidade, parece que se encontrou com o De La Cruz de segundo volante, o Arrascaeta ali de meio armador, um pouquinho mais adiantado, o Pulgar de primeiro volante. O que falar desse Flamengo em começo de temporada, mas que já apresenta melhoras no sistema defensivo, Vanderlei? O Flamengo vai ser melhor do que a temporada passada. O Tite, acho que está satisfeito, muito feliz, né, com o elenco que ele tem. Tem várias alternativas. Tem jogadores importantes, olha para o banco e não chora. Então eu acho que tudo é possível. Ele tem várias maneiras de fazer esse time jogar, de enturmar, de encaixar jogador. Tem muito jogo pela frente, tem uma temporada larga pela frente. Então eu acho que esse Flamengo, que já está ajeitado na defesa, tem um meio-campo poderoso, tem poder de fogo, jogadores com muito potencial. Eu acredito, vou repetir aquilo que eu disse aqui no programa anterior, que eu acho que serão raras as derrotas do Flamengo. Eu acho que deve perder, a exemplo do Palmeiras, mas serão raras as derrotas ao longo da temporada do Flamengo. O que é muito bom, é isso.